pastor Alex já tem desenvolvido um trabalho muito bonito com todas as peculiaridades desse nosso tempo, não só de tempo de coronavírus, mas especialmente do século XXI. Ele hoje trabalha lá na região sul do país, na União Sul Brasileira. Ele é o responsável pelas áreas de missão global e ele tem um trabalho muito destacado que é de plantio de igrejas. Ele tem desenvolvido esse ministério no plantio de igrejas e hoje ele funciona também como um treinador de plantadores de igreja. Além de ajudar os pastores aqui no Brasil, ele tem auxiliado também em algumas outras partes do mundo e tem feito um trabalho muito relevante para que a gente consiga refletir um pouquinho melhor sobre o que Deus pode fazer por nós nesse período, repensar também as nossas estratégias, alinhá-las de maneira mais apropriada com a Bíblia, para que assim a gente consiga ser um pouco mais efetivo dentro do plano que o próprio Jesus nos estabeleceu. Pastor Alex, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e os membros da morada estão agora prontos aí para a gente começar esse bate-papo, essa conversa, e lhe ouvir também sobre um pouco da sua experiência e de tudo aquilo que Deus tem feito através do seu ministério. Só um Eu que agradeço. Por favor. Vocês estão vendo o pastor Alex aí todo empacotado aí, né? Ele está falando lá de Curitiba. Tá frio pra caramba aqui, rapaz. Eu tô assim, o pessoal vai achar que eu tô doente. Eu não tô doente, não. É que tá frio pra caramba aqui em Curitiba. Deve estar aí uns, sei lá, 10 graus aí. Sensação, pelo menos, né? Menos ou menos. Mas tá muito bom, tá muito gostoso. Tá sol aqui e frio ao mesmo tempo. Do jeito que eu gosto. Porque aí a gente desempacota essas roupas bonitas que eu imagino que o pessoal não é? Dificilmente usa. Mas, olha, estou feliz, Maico, de poder estar aqui com vocês. Tenho ouvido muito boas coisas a respeito do movimento que Deus tem trazido através do trabalho que você tem liderado com essas pessoas. Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Eu acredito que agora, nesse contexto de pandemia, essa consciência que é trazida por membros, como o trabalho que você tem desenvolvido, eu acho que se torna ainda muito mais relevante, contextual. E é bom a gente conversar sobre isso. Como você falou, eu me enxergo muito assim, como você disse, como um catalisador de movimentos. E hoje, basicamente, que a gente começou de maneira silenciosa e gradativa aqui, já está em, acho que, 13 países. E a gente faz questão de não colocar isso na mídia. A gente quer ver histórias e que as histórias falem por si próprio, né? Isso é que, para nós, aqui é o mais importante. Eu quero fazer uma reflexão curta, e nessa reflexão curta eu gosto mesmo de bate-papo, eu gosto de conversa, então eu vou tentar falar o menos possível para poder dialogar mais com vocês, respostas, perguntas e tirar dúvidas. Como o Michael disse, o meu trabalho hoje é um trabalho mais de formação. Hoje, basicamente, eu trabalho aqui na União Sul há 8 anos, sou um dos mais velhos aqui, eu comecei bem cedo aqui. Trabalhei como distrital durante o período de 7 anos, depois no departamento, depois como secretário de campo, e depois de secretário de campo eu vim trabalhar aqui na União e já estou aqui há 8 anos já, sou um dos mais velhos aqui, embora seja o mais novo da União, sou um dos mais velhos aqui, que está mais tempo aqui. E há 2016, há 4 anos atrás, Deus mudou, assim, de maneira sobrenatural, assim, a minha perspectiva de ministério, de vida. Desde 2014, na verdade, ele já vem mexendo, clarificando ainda mais o propósito dele para mim, mas 2015 para 2016 foi o ano que eu tomei decisões drásticas. Eu pedi para voltar para o distrito, né, aqui no meu contexto da União, e meu presidente, pastor Marto, chegou e disse assim: não, a gente quer que você faça aquilo que você tem no seu coração, faça isso a nível de união. Então, hoje eu trabalho especificamente com o processo de plantação de novas igrejas, mas aí já não é plantação de igreja só, é plantação de igrejas que plantam igrejas, por isso que é um movimento com a outra mentalidade. Eu digo mais uma mentalidade adventista, porque a gente era assim. A gente trabalha também com o processo de revitalização de igrejas. A gente pega igrejas
que estão em estágio de declínio, manutenção, e algumas que estão em estágio só de adição, e a gente começa a criar cultura nelas, de uma cultura de reprodução e multiplicação. A gente tem o que a gente chama de igrejas nível 5 aqui, né? Igreja nível 1 é a igreja que está morrendo, declinando. Igreja nível 2, estágio de manutenção, platô. Igreja nível 3, cultura de adição. Igreja nível 4, estão se reproduzindo. Reprodução de líderes, reprodução de ministérios, reprodução de pequenos grupos, reprodução, mentalidade de reprodução. E o nível mais hard é o nível de multiplicação. Confesso que eu não consigo detectar no Brasil uma igreja de nível 5. Aqui as igrejas que nós temos plantado e desenvolvido são igrejas de nível 4, caminhando para essa trajetória nível 5. Mas isso vai levar ainda um tempo, mas nós temos uma visão muito clara, um objetivo muito bíblico, e a gente quer muito catalisar igrejas que tenham essa mentalidade, né? A outra coisa que a gente trabalha é com o amadurecimento de grupos. Tem uma série de grupos que não passam a ser igrejas organizadas porque esses grupos ou foram mal plantados ou eles não cresceram, não passaram de fase. Então, eles estão há 5, 6, 7, 10, 20, 30 anos como grupos e não passam a igrejas organizadas. Então, a gente dá um up no processo de amadurecimento desses grupos para que eles se tornem igrejas organizadas. E a última coisa que eu trabalho é com Instituto de Missões. A gente fundou um Instituto de Missões aqui na União e eu trabalho com processo de formação para envio de missionários para fora também. Então, esse é meu trabalho de formação. Estou muito feliz de poder trabalhar assim e estou muito feliz também de falar com o Mike, que foi meu colega de turma, e eu acompanho também o ministério dele. Fico muito feliz dessa nossa amizade, desse nosso relacionamento, desembocar em encontro como esse aqui. Bem, o que eu posso falar para vocês sobre esse contexto de pandemia? Semana passada, só para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião aqui na União, onde nós começamos a conversar sobre situações que a gente tinha que se defrontar e tinha que realmente colocar a mão para a gente começar a repensar. E aí todo mundo fala uma coisinha ou outra e tal, e chegou uma hora na reunião que a gente falou o seguinte: a gente tem que diminuir a estrutura, nossa estrutura está pesada, a gente tem que simplificar, igual o Paulo Guedes falou, para que a coisa ande mais rápido. A gente vai ter que mexer em algumas coisas estruturais que são básicas para os irmãos, eu me refiro a questões litúrgicas, né? E a gente tem que mudar o mindset. Eu acho que a pandemia é uma boa oportunidade para isso, a respeito dos nossos ajuntamentos, eventos, programas e tudo que vem afins. E eu gosto de uma frase de um indivíduo que repensa a igreja. Ele disse: se você realmente quer ver inovação acontecer, encontre uma crise, né? Se quer ver inovação acontecer, encontre uma crise. E é no meio de uma crise que chegamos à conclusão que um fim está próximo ou que um novo futuro está nascendo, diz ele. E ele complementa dizendo que à beira de uma crise também estamos à beira de um nosso maior momento. E é nesse momento que nós devemos decidir, inovar ou morrer. Eu diria até que, no nosso caso, não é nem inovar. No nosso caso, é resgatar referenciais esquecidos. Resgatar caminhos esquecidos. Caminhos que a gente já não fala mais, como diz, né? Os antigos roubaram as nossas melhores ideias. Eu não tenho dúvida disso, que a grande dificuldade é que a gente tem uma memória curta e a gente não faz um rastreamento histórico do passado, então a gente perde muita coisa, a gente acha que está inovando, mas na verdade a gente está repetindo, às vezes, erros do passado por desconhecer a nossa história. E eu acho muito interessante agora a gente fazer esse giro de resgatar caminhos esquecidos, nossos referenciais perdidos, ou então a gente corre risco, se a gente não fizer esse movimento agora, de afundar a correntada das nossas tradições de areia, né? E eu acredito de que nós somos chamados a isso. Veja, se você pensar que mais de 72%, 73% aqui no meu contexto são de igreja, nós vamos ter que fazer certamente um giro de mudança, porque normalmente as igrejas que são mais pequenas, elas têm dificuldade de autossustento, elas têm dificuldades, por exemplo, eu posso calcular aqui, ó, que de cada 20 igrejas, só uma transmitia culto aqui. Só uma. De 20, uma só transmitia culto. Agora, todo mundo está sendo defrontado com essa realidade, né? E se a igreja existia só para culto, a gente sabe que já morreu um monte. As que não morreram estão na UTI. Se só tinha só culto, se a igreja era só culto e que tudo que girava em igreja era tudo que acontecia dentro do prédio da igreja, né? Então muitas igrejas realmente estão em maus bocados. Eu fico feliz com as igrejas que entendiam que ser igreja, que o culto era só uma celebração do fato deles serem igreja durante a semana, que agora eles têm a oportunidade de continuarem ser igreja, apesar de não terem o prédio, ou de não terem um culto,
ou se tem um culto hoje online, né? Abrir. Não se discute muito isso no Brasil. A gente trouxe essa discussão um tempo atrás, mas ela não estava amadurecida. Agora, na pandemia, ela certamente vai estar amadurecida quando a gente falava sobre igrejas multi-site. Pesquisa lá depois, quem tiver curiosidade sobre essas questões de igreja multi-site, e vocês vão ter uma noção do que eu estou falando. Essa discussão, certamente agora por causa da pandemia, vai chegar essa realidade no Brasil, e é uma realidade que requer cuidados, requer estudo, mas são oportunidades que vão se abrindo a respeito da mentalidade de igreja. Deixa eu fazer um rastreamento histórico para você entender o que essa crise pode trazer de benefício para nós e de oportunidades como igreja, de tal forma que a gente possa ter uma igreja muito mais bíblica, muito mais centrada no Evangelho, tá? Eu acredito o seguinte, de que essa questão de crises ao longo da história sempre existiu, seja ela humanitária, seja ela de saúde, nós sempre tivemos problemas de perseguição, sempre tivemos muitos problemas. Na época de Cristo, para você ter uma ideia, quando ele chegou, ele encontrou, de certa forma, uma religião deteriorada. Ele encontrou uma igreja que estava passando por maus bocados. Então, que tipo de igreja ele encontrou quando ele chegou aqui? Ele encontrou uma igreja, em primeiro lugar, era uma igreja com zelo excessivo nas formas e pouco comprometimento com as pessoas. Ele encontrou uma igreja ou uma religião que gostava muito de liturgia, de festa, de cerimônia, né? Mas de pouco engajamento nas ruas. Ele encontrou uma religião que dependia muito dos líderes. Ele encontrou uma religião que era muito hipócrita, essa é a verdade, muito hipócrita. E ele encontrou uma religião que não entendia a razão do seu sacrifício, então ela não fazia a conexão do tipo com o antitipo, né? Ele encontrou uma religião que, de certa forma, carecia muito de uma ressignificação. E o que ele fez para ressignificar? E aí entra o nosso ponto aqui, né? Se tudo antes foi introdução, agora a gente entra realmente no conteúdo fundamental. Eu não estou com nada na mão, não estou com nada escrito. Então, o que eu estou falando aqui, eu estou falando do coração para vocês, tá? Então, o que ele encontrou, o que ele fez para ressignificar esse tipo de religião? 3 coisas. Ele mexeu em 3 coisas. E eu acredito que se a gente mexer nessas 3 coisas agora, a gente vai ressignificar a igreja para esse tempo agora do pós-pandemia ou no contexto onde nós estamos. As 3 coisas que ele ressignificou. A primeira coisa que ele ressignificou para criar essa mudança de pensamento a respeito do que é ser religião, do que é ser igreja, o templo, noção do templo. Segundo, noção do sacerdócio. Terceiro, noção do sacrifício. Quando os discípulos chegaram para ele e disseram assim, mestre, olha que coisa fantástica isso aqui, ele falou, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, lembram de lá vocês, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derribado. A minha pergunta para vocês é a seguinte, se eles não iam ter mais o templo, como é que a igreja iria se reunir? Olha como esse discurso parece ser tão atual para o nosso contexto agora, né? Se não ia ter mais o templo, onde que eles iriam se reunir? A princípio, eles foram para sinagogas, né? A princípio, eles foram para sinagogas. E é interessante porque o modelo sinagogal é um modelo muito diferente do modelo do templo, tá? No modelo sinagogal você tem ensino, você tem palavra, você tem comida, você tem louvor, você tem até tabelionato, você tinha hospedaria, tá? No templo, o que você tinha? Você não tinha nada dessas coisas. No templo você só tinha ritual e cerimônia. No entanto, a gente, hoje em dia, adota um modelo mental de igreja do templo, do santuário do Antigo Testamento, e não o modelo sinagogal, que é o modelo do Novo Testamento. Esse modelo sinagogal do Novo Testamento se parece como o que a gente poderia dizer, numa linguagem mais simples, como uma igreja que opera com mentalidade de centro de influência. Ela está aberta para a comunidade durante a semana, ela age durante a semana, ela desenvolve oportunidade de ensino, ela desenvolve oportunidade de serviço, ela entende o seu papel na comunidade, e ela também tem um processo de adoração. Mais tarde, o que aconteceu? Aqueles judeus que saíram da destruição de Jerusalém, que foram os fariseus, eles entendiam que eles precisavam purificar o judaísmo, e o judaísmo havia ficado mal exatamente por ter assimilado muitos desses cristãos que para eles eram judeus de segunda categoria. E aí aconteceu que os cristãos foram expulsos, inclusive das sinagogas. Quando eles foram expulsos das sinagogas, eles não tiveram nenhuma outra opção senão as casas. Então, aí, os 3 modelos, né? Do templo para a sinagoga, casa. Na casa, a igreja explodiu, né? E por que a igreja explodiu? Porque os relacionamentos são mais abertos, a afinidade é maior, né? A gente não vê nuca, a gente vê face, a gente come, a gente está na intimidade das pessoas. A igreja nas casas cresceram tanto que eles começaram a comprar as casas
para que essas casas fossem igreja e não mais alguém morando ali. Foi o que foi chamado mais tarde de Domus Ecclesia, que era uma igreja na casa. Eu não poderia dizer que é home church, porque esse termo home church, ele está meio desgastado, principalmente nos Estados Unidos, e chegou já no Brasil desgastado, porque os indivíduos que adotam essa mentalidade da home church são indivíduos altamente liberais e são anti-institucionais. Eles não conseguem visualizar a igreja, organização e organismo. É sempre na polarização, ou um ou outro. E isso não combina com o evangelho, porque no evangelho você vai encontrar no livro de Atos, a igreja sempre é organização e organismo, não é uma coisa e nem outra. Então, esse termo home church, eu não vou usar ele aqui exatamente por causa da banalização. Mas o Domus Ecclesia era uma igreja no lar, com toda essa liberdade de ser igreja no modelo sinagogal, né? Então, a igreja passou do templo para casa, e isso mudou drasticamente o entendimento dela de ser comunidade, porque se no templo só tinha cerimônia e ritual, na casa tinha relacionamento, tinha comida, tinha pregação, tinha ensino, tinha serviço, tinha tudo, né? O mais interessante é que, eu estou falando isso para você, você deve pensar, imaginar, que modelo é a gente mais hoje? A gente é um modelo do santuário, do templo, ou a gente é um modelo mais sinagogal casa? Pensa bem. E que modelo nós somos chamados agora, principalmente no pós-pandemia, a gente revitalizar a igreja, visto que a gente era mais modelo templo, santuário, ou modelo sinagoga casa? É interessante que, quando ele mudou esse aspecto, ele mudou a lógica da vida comunitária da igreja. E o segundo aspecto, sacerdócio. Quando ele muda a lógica, veja, quando o templo, quando você perde o templo, o que você faz com o sacerdócio? Se o sacerdócio está todo ligado ao serviço do templo. Então, no Novo Testamento você vai encontrar vários textos, inclusive Pedro vai falar que agora não é mais sacerdócio de alguns crentes de uma tribo, agora o sacerdócio é de todos os crentes. Todos são chamados a ministrar, todos são chamados a serem missionários. É interessante que aí vem o terceiro elemento, que é o elemento do sacrifício. Agora, não mais sacrifício de animais, mas sacrifício dele mesmo, o sacrifício de Cristo. O mais louco, pessoal, é que Jesus faz isso no dia da morte dele. No dia da morte dele, ele ressignifica essa religião. Porque no dia da morte dele, o véu do templo se rasga, o cordeiro foge e o sacerdote fica vendo navios. E agora, vou buscar o cordeiro ou vou tapar a cortina que rasgou lá no Santíssimo Lugar? Ele fica vendo navios, então nada acontece. No dia da morte dele, esse sistema, de certa forma, é ressignificado. E há vários textos de Ellen White que ela fala sobre isso, eu tenho, inclusive, vários textos que ela fala que no dia da morte dele, ele ressignificou completamente o sistema religioso da sua época. Eu acredito que essa ressignificação com essa pandemia é um bom convite. O que aconteceu com a igreja? A igreja, ressignificada nesses 3 pontos, ela explodiu. Por quê? Porque dentro da ressignificação do templo para casa, ou a Domus Ecclesia, ou o sistema sinagogal, a igreja ressignifica o seu modelo de cultura de comunidade. Na maneira como ela entende sacerdócio, de sacerdócio de alguns crentes para sacerdócio de todos os crentes, ela ressignifica a sua mentalidade a respeito da missão. A missão é de todos. Tá? Embora alguns tenham o dom de evangelista, o dom da evangelização é de todos. E, a respeito do entendimento da mentalidade do sacrifício, ela ressignifica o seu entendimento a respeito da salvação. Então, quando você tem uma igreja que entende muito claramente o seu papel, né, missionário, entende que ela é uma comunidade bíblica e entende que ela foi chamada para viver num relacionamento salvífico com Cristo, isso faz a igreja ser uma igreja centrada. Por que uma igreja centrada? Quando ela entende a salvação e ela é centrada no evangelho, ela não é nem legalista e nem liberal. Quando ela é centrada na comunidade, em uma vida em comunidade, ela não é nem supracultural e nem subcultural. O que eu estou querendo dizer? Ela não assimila demais a cultura a ponto de assimilar tudo e não fazer denúncia nenhuma sobre a vida cultural que nós estamos participando, mas, ao mesmo tempo, ela não é distanciada da cultura como se tornasse um gueto sectário, onde vê o mundo como pecaminoso e a gente não se mistura. Então, ela não vive nos polos. E, quando fala de missão, principalmente, ela entende de que, na sua missão, ela é chamada para ser uma igreja que é organismo, porque ela se multiplica, mas ela também é organização. Quando você tem uma discrepância de uma igreja que não entendeu essa ressignificação de Cristo, ela sempre está vivendo nos polos, ou legalista ou liberal, ou supracultural ou subcultural, ou só organismo ou só organização. Há uma galera jovem que tende muito para um lado, é liberal, supracultural e só organismo. E há uma turma que é bem mais tradicionalista, que é meio legalista, que é bem gueto, né? Bem subcultural e muito organização.
Nenhuma dessas duas coisas. Nós somos chamados a ser uma igreja centrada. Jesus Cristo fez isso quando ele esteve aqui ao ressignificar a religião. Eu poderia dar vários exemplos da igreja do Novo Testamento, como ela vivia a intensidade dessa ressignificação. O fato é o seguinte, a igreja explodiu. Explodiu tanto que deu dor de cotovelo no império. Esse dor de cotovelo no império, de certa forma, fazia com que todos eles buscassem uma resposta para entender esse crescimento explosivo, a influência da igreja. Havia um medo latente do império de que perdesse essa influência para os cristãos. O que faz? Mata? Quanto mais matava, mais crescia. O que a gente faz? Um indivíduo, como vocês conhecem, chamado Constantino, ele teve a ideia mais central para você derrubar qualquer movimento. Se você quiser derrubar um movimento, o que você faz? Todas as outras tentativas de coagir o movimento só fortalecem o movimento, certo? Então, a melhor maneira de você matar um movimento é você entrar dentro dele e neutralizá-lo. Foi exatamente o que Constantino fez. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que o que mata o movimento adventista não são os de fora, nem os não cristãos, nem o mundo. O que mata o movimento adventista são os de dentro. Por não compreender o seu verdadeiro papel no corpo de Cristo, tendo um entendimento claro da salvação, tendo um entendimento claro da vida em comunidade, tendo um entendimento claro da missão. E quando ele entrou, na hora, ele entendeu a chave do negócio, ele entendeu o que havia acontecido. Qual foi uma das primeiras coisas que ele fez? Ele tirou a igreja das Domus Eclesias e colocou a igreja nas basílicas, que era um centro social, como se fosse um Lions Club da época, onde se reunia todo mundo, todas as pessoas que faziam parte do império. Ele trouxe a igreja que antes vivia na Domus Ecclesia para as basílicas, construiu catedrais e mais prédios, e tirou da igreja o verdadeiro senso da vida em comunidade, certo? O que ele fez depois? Ele pegou o sacerdócio e voltou de novo o sacerdócio de alguns crentes e criou classes especiais de crente. Infelizmente, tem alguns de vocês, até alguns de vocês que estão acompanhando aqui conosco, que acham que eu e o Mike tem um dedinho a mais com Deus. Isso aí é uma ilusão, isso não existe, né? Por isso que as pessoas muitas vezes pedem oração para nós, achando que a nossa oração, né, Michael, tem mais afinidade de que Deus vai ouvir mais a nossa oração e não vai ouvir de vocês. Isso, nada mais católico do que isso, entendeu? Essa é a realidade. Então, o fato é o seguinte, não quero ofender ninguém que não vai pedir oração para mim. Por favor, pode pedir oração para mim, mas não acho que a minha oração vai ser mais ouvida do que a sua, porque isso não é verdade. Tá? Pode pedir, eu vou orar, não tem nenhum problema. O fato é o seguinte, é que ao criar essa classe especial de crente, você matou a missão. Veja, quando você mata a missão, e foi isso que o Constantino fez, né? Se o império todo é cristão, nós vamos evangelizar quem? Então, o primeiro fator que matou a igreja foi o aspecto missionário. Ou seja, se você quiser matar uma igreja, ou se você já quer ter uma igreja morta, seja uma igreja que faça tudo dentro do seu prédio e pouca coisa lá fora. Seja uma igreja onde a maior parte dos membros são consumidores de um serviço religioso, como eles consomem durante a semana no shopping center, eles vão para o sábado para consumir um serviço religioso de um monte de crente que fica trabalhando a semana toda para entreter os consumidores da semana que estão prontos ali para receber um bom louvor, uma boa pregação e um grupinho que vai ser babado dos seus filhos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma igreja que entende o processo da adoração porque eles foram missionários durante a semana, então eles não vêm para receber, eles vêm para doar, para ofertar. Eles não vêm para se sentir felizes, eles vêm para tornar Deus feliz. É diferente a lógica. Igrejas assim, os pastores, eles não despedem a igreja com a última oração, eles os enviam em missão com Deus para que eles possam ser abençoadores durante a semana e possam ter algo para celebrar no final de semana. Boa parte das igrejas que não tem missão nenhuma durante a semana, a minha grande pergunta para elas é: o que elas celebram no final de semana? Elas celebram o não envio? Elas celebram a vida não em missão? O que a gente vai fazer no sábado se a gente não fez nada durante a semana, se a gente não vivenciou a experiência do nosso trabalho, lazer, escola, com a nossa vizinhança, o ser cristão, o ser um abençoador? A gente celebra o quê? É desse tipo de realidade que lá no Antigo Testamento, Deus vai dizer assim: eu estou farto do culto de vocês, porque o culto de vocês, vocês maltratam as pessoas, vocês não estão nem aí para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para o estrangeiro, e chegam no final de semana, vocês querem me adorar? Vocês não entenderam a lógica que o culto é uma celebração do envio. O culto é o resultado de uma vida em adoração a Deus durante a semana. E nessa vida em comunidade a gente entende a razão de congregar. O fato é o seguinte, é que o Constantino, ele matou a noção de comunidade quando ele estabeleceu a igreja unicamente refém do prédio, e não que o prédio não tenha o seu lugar, já vou falar um pouco disso também, e ele matou a igreja quando ele criou a classe especial de crente, achando que alguns são sacerdotes e outros não,
E ele, então, matou a última parte, que são os sacramentos, né? Criou os sacramentos, os meios de graça barato, onde a gente achava de que se a gente fizer algumas coisas, a gente vai ser salvo. Com isso, ele trouxe de volta aquilo que Jesus Cristo havia ressignificado. Foi isso que, de certa forma, levou a igreja para a apostasia. Foi isso que, de certa forma, levou a igreja para o período de Pérgamo, Tiatira, que é um período negro da história da igreja, porque ela havia perdido esses elementos de Cristo como ressignificação. Na Reforma Protestante, você tem um elemento sendo ressignificado, que é o elemento do sacrifício, da justificação pela fé, mas os outros não. Adivinha quando eles vão começar a serem ressignificados? A partir de 1844. Né? O movimento adventista é um movimento que nasce sem prédios, sem templos. A gente só foi ter prédio, gente, só a partir da década de 70. E os prédios que nós tivemos eram prédios com mentalidade sem de influência. Então, ele cabia muito bem a especificação de mentalidade de sinagoga, não mentalidade de templo-santuário. Tá? A gente, para vocês saberem, tem inclusive pesquisa sobre isso, né? Muitas pesquisas legais, nós vamos ter realmente pastores de igreja local a partir da década de 80 e 90. Mesmo assim, Ellen White sempre foi contra, até a morte dela em 1915, de que existissem pastores de igreja local, porque os pastores, na verdade, a principal tarefa deles era treinar, capacitar, formar liderança, evangelizar e plantar novas igrejas. Essas sempre foram as tarefas dos pastores distritais. Por isso que a gente chamava de pastores distritais, porque quem são os pastores locais? São os anciãos. Os anciãos são os pastores locais. E o que aconteceu, que foi acontecendo, por isso que eu falei lá no início para você que a gente está falando mais de resgate de caminhos esquecidos do que, na verdade, inventar coisa nova, é de que hoje nós precisamos recentrar o pastor na sua verdadeira função. Hoje nós precisamos entender que igreja vai além de prédio, que o prédio tem o seu papel, sim, ou seja, mais do que ser um local santo, ele é um local funcional, tá? Mais do que ser sagrado, ele é um lugar funcional. E funcional para quê? Para exercer a missão do povo de Deus naquela comunidade. E não estou dizendo que ele não é santo, porque ele é santo porque o povo ali está. Se o povo ali não está, ele não passa de um prédio de tijolo. Não existe sacralidade no tijolo e no banco. Existe sacralidade nas pessoas, que são os verdadeiros templos do Espírito Santo na lógica do Novo Testamento. O que você vai a Igreja Adventista não tinha problema com a doutrina da salvação. Nós viemos de um berço basicamente metodista, congregacional, onde era a raiz da Reforma Protestante. Mas pouco a pouco nós fomos tendo, algumas pessoas foram tendo dificuldades com esses três elementos. E hoje eu acredito que Deus ele chama o movimento adventista para uma ressignificação. Até porque, para terminar, Mike, até porque a Igreja Adventista é a única que eu conheço que é talibã o suficiente para dizer que no final dos tempos ela vai ter os seus prédios fechados, os seus pastores não terão salários, e a porta da graça vai se fechar e a gente vai ter que aprender a viver pela fé. Em outras palavras, nós, no tempo do fim, vamos ser chamados a essa ressignificação, querendo ou não, porque isso faz parte do movimento, é o movimento de Jesus. O que a pandemia quer talvez nos ensinar é ensaiar isso. Onde estão os pastores? Eu falo assim, onde estão os pastores na pandemia? A igreja na pandemia é chamada a não depender mais de um pastor. Nós somos chamados agora a exercer o sacerdócio de todos os crentes. Onde é que é a igreja agora? A igreja é a sua casa na vizinhança. Essa é a igreja. Certo? Essa é a igreja agora. Agora, essa é a igreja. Tá? É a embaixada de Deus na sua vizinhança, é o seu lar, é a sua casa. E nós somos chamados a um compromisso com o evangelho, de entender a salvação de uma maneira fantástica, a graça de Cristo, abundante na nossa vida. Em outras palavras, a pandemia é um bom ensaio para aquilo que o movimento se projeta a ser até antes de Jesus voltar. E eu espero que aprendamos, nesse ensaio, a viver toda a intensidade daquilo que o movimento de Jesus se propôs desde o início com a sua ressignificação. Bem, eu fiz um apanhado histórico, mas eu acredito que isso tem muitas implicações. A primeira implicação é a gente ter mais ministérios para fora do que para dentro do prédio. E se a gente tem mais ministérios para fora, vai ter pouca briga de cargo, porque se a maior parte dos ministérios é para fora, o foco da igreja é a sua propulsão missional e encarnacional, e não apenas para dentro do prédio. Isso vai nos chamar uma ressignificação de relacionamentos, porque para as pessoas que estão em missão com Deus, a igreja é mais unida, né? A igreja sempre é mais unida quando ela está em missão com Deus, porque as pessoas que estão em missão com Deus estão falando de Cristo, estão falando menos delas. Então, as igrejas que têm muita fofoca e muita picuinha é porque
eles estão falando pouco de Jesus Cristo e estão falando mais deles próprios. Então, nós somos chamados agora, nessa pandemia, a reconhecer a graça de Cristo sobre nós e estar em contato com o outro, e como diz o próprio texto lá de 1 Pedro, respondendo a respeito da esperança que é em nós. Afinal, as pessoas nesse momento estão cheias de perguntas e cabe a nós darmos uma boa resposta a respeito da esperança que temos em nosso coração. Eu imagino que temos algumas coisas para a gente discutir aí, Mike. Legal. Bom, se você tem a sua pergunta, basta você mandar aqui para o meu WhatsApp, ou pode deixar na descrição do YouTube, e a gente vai fazendo aqui para o pastor Alex. Mas já quero apresentar a primeira pergunta aqui. Seria a nossa igreja uma igreja mimada? Olha, aqui na minha região tem uma visão que chama cada um salvando um. Esses dias eu brinquei que é cada um sequestrando um, né? Porque se o pastor faz o trabalho do ancião, o ancião faz o trabalho, seja do diácono ou de outra pessoa, a realidade é que a gente vai ter uma igreja mimada que perdeu o seu senso do serviço, do envolvimento. Uma igreja mimada é uma igreja que não está envolvida com nada. Então, é uma igreja que, consequentemente, está esperando tudo das outras pessoas. Se nós temos uma igreja que é viciada em eventos, ajuntamentos e é viciada em programas e impactos, certamente vai ser uma igreja mimada. Por quê? Porque ela é viciada em questões pontuais. Ela não vive o evangelho como modo de vida. Mais do que a gente ter programas evangelísticos, nós precisamos ter um modo de vida evangelístico. E isso é que nos faz deixar de ser mimado para sermos pessoas mais maduras no reino de Deus. Legal. Aqui. Na sua visão, qual deveria ser a atitude dos líderes que hoje desenvolvem um trabalho à frente de sua igreja? Posso entender assim, o que a gente pode fazer como líder de igreja para fugir desse caminho aí ao longo do tempo? Esses dias eu estava falando de que tem pelo menos 3 mudanças aí que a gente tem que lidar nessa realidade de ser igreja. Pelo menos três mudanças que eu vejo assim que são bem reais dentro do nosso contexto. E essas 3 mudanças que têm a ver com essa mentalidade católica chama a nossa realidade de uma igreja que ela é uma igreja mais comunitária. Tá? E quando eu falo uma igreja mais comunitária, gente, eu estou falando de uma igreja que ela está aberta para ser o autorreferencial para começar agora a se misturar. E o contexto católico, de certa forma, veja, tem muita coisa aqui, viu, Michael, para falar sobre essa pergunta aí, viu? Porque o Brasil é um negócio diferente, gente. Olha só, o Brasil... Nós somos um contexto sincrético, certo? Muito sincretíssimo. Mas a Igreja Católica ficou aqui durante 300 anos, sozinha, moldando a cultura, o imaginário do nosso país. Então, desculpa o que eu vou falar, talvez há uma alminha católica em cada um dos senhores aí, senhoras. Há uma fagulhinha, né, que mexe com a gente. Por quê? Porque o Brasil ficou 300 anos sob influência católica. Aí, veja... Aí, o adventismo brasileiro é fruto de 3 mentalidades, pelo menos, que é o contexto brasileiro. Você tem o contexto católico, português, aí você tem contexto luterano alemão, e aí você tem o contexto animista africano. E quando você mistura essas 3 bases, para você entender a igreja, você vai ver, você tem, dentro do contexto católico romano, um entendimento desfavorecido da graça, o que faz a gente entender que a gente tem um relacionamento com Deus através do sentimento do medo, tá? Do medo não. Do medo é o contexto animista africano, né? Eu fui na África, você foi Michael também naquelas viagens da África? Não, né? E eu tive na África e o contexto animista africano é baseado no medo. O contexto católico, de certa forma, é baseado no poder. E o contexto luterano, de certa forma, luterano
você tem essa questão da graça. Então, quando você tem uma mistura disso, você tem um sincretismo na maneira de pensar muito grande. Eu digo sempre assim, você quer se libertar do contexto católico, ressignifica esses 3 elementos. Ressignifica o elemento da comunidade, ressignifica o elemento da salvação, o entendimento claro da salvação, e ressignifica o elemento do sacerdócio de todos os crentes, da missão. E esses 3 elementos, de certa forma, vai ressignificar a nossa menos dependência do prédio, que na Igreja Católica é muito real, menos dependência do sacerdócio de alguns crentes e menos dependência de um entendimento de salvação pelas obras, né? Ou graça barata, do outro lado da moeda, né? Então, quando você ressignifica esses 3 elementos, você... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se isso responde, né? É que o contexto brasileiro é um contexto muito eclético. Quando eu falo sobre liturgia, por exemplo, como é que você define liturgia num contexto brasileiro tão eclético assim? Você vai para o Nordeste, meus pais estão no Nordeste, você vê que o culto ele é mais fogo, né? Você vem aqui para o Sul, o culto, o Michael sabe é daqui, o culto ele é mais introspectivo, ele é mais, né? Como é que você define? Essas são as diferenças do nosso país, de um país muito grande, que a gente tem que aprender a ser um pouquinho mais tolerante com as nossas diferenças, né? Não querer enquadrar tudo de um jeito só. Ó, uma outra pergunta aqui, ó. Como quebrar... antes disso, tem gente que pediu para eu mandar relembrar o meu número. Então, deixa eu relembrar o meu número aqui. 659-8134-2024. 659-8134-2024. Tá? Nesse número você vai conseguir fazer a sua pergunta. Mas deixa eu passar aqui a próxima pergunta. Como quebrar os paradigmas dentro da própria igreja, onde encontramos resistência por parte de alguns membros? Ô, Michael, essas perguntas você me coloca em maus bocados, isso aí, hein, cara? Não, seja livre. Como quebrar paradigma? Estão perguntando, estou só repassando aqui. Como quebrar os paradigmas dentro da própria igreja, onde encontramos resistência por parte de alguns membros? Olha, eu falo isso por experiência própria. E eu gosto de começar falando isso não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, tá? Em primeiro lugar, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Significa muita dependência e oração antes de querer fazer coisas da sua própria cabeça. Mas, olhando de maneira, agora, sistemática, o que poderia ser passos, né? Primeiro, você não tem como criar consciência nas pessoas se vocês não tirarem elas do que a gente chama de pré-contemplação. Se elas não enxergarem a própria doença, você não vai mudar. Então, a primeira coisa, as pessoas têm que confrontar com a realidade e ter a comparação bíblica. É isso que Deus quer, é isso que nós estamos vivendo. Confronta as realidades primeiro. Então, assim, esses dias eu fui em algumas igrejas aqui que já fazia 3 anos que eles não levavam uma pessoa a Cristo. Eles têm que confrontar a realidade. Pô, porque vocês têm programa bom, chama não sei quem da Novo Tempo e tal. Vocês não levam ninguém a Cristo. Vocês acham que vocês são bons porque vocês têm bons programas? É isso que é a igreja boa, da perspectiva do evangelho? Outra questão que... Esses dias eu fui numa outra igreja aqui, tinha 15 pessoas, Mike. 15. 7 foram à plataforma comigo. Ficaram 7 para me ouvir. Faz sentido? Mas eles achavam que eles estavam muito bem como igreja, né? Então, a primeira coisa, Michael, é confrontar a realidade. E, normalmente, para confrontar a realidade, e desculpa o que eu vou dizer aqui, não tem nada a ver, é só uma questão, não tem nada a ver com outras ideias que lançam sobre isso aí, mas, às vezes, você tem que fazer as pessoas entenderem isso criando a consciência do caos. O que é criar a consciência do caos? É fazer as pessoas enxergarem de que elas não estão bem. É dar o diagnóstico para elas. E a gente pode, por exemplo, pegar os elementos bíblicos de igreja. A igreja tem pelo menos 9 questões de natureza que estão no livro de Atos, que são básicas. Pega essas questões, essas 9 questões que eu vou falar agora, e confronta na tua igreja. Vê se isso está funcionando bem. Se não está funcionando bem, confronta essa realidade. Porque somente no confronto da realidade é que você vai ter oportunidade de criar consciência para a mudança. Do contrário, não vai mudar, porque as pessoas que não querem mudar acham que as coisas estão bem. Ou acham que as coisas estão bem, ou tem um outro fator. Ou elas não querem abandonar o status quo. Aí já é um outro problema, né?
não querem abandonar o status quo de posição ou qualquer outra coisa, então elas não estão abertas para mudança porque sabem que isso vai prejudicar a sua posição. Então, 9 coisas que você vai encontrar no Novo Testamento que fazem parte da natureza da igreja. A igreja, em primeiro lugar, ela é uma igreja escriturística, ela é bíblica. Em segundo lugar, ela é uma igreja proséitica, ou seja, ela é uma igreja de oração. Em terceiro lugar, ela é uma igreja litúrgica, ela é uma igreja que adora. Quarto lugar, ela é uma igreja koinônica, ela é uma igreja que comunga, tem vida em comunidade. Ela é uma igreja diaconal, ela é uma igreja que serve, que ministra, tá? Ela é uma igreja que a gente chama de proserê no grego, né? Eu estou falando palavras em grego para você entender que tudo está na Bíblia, né? Ela é uma igreja pastoral, ela pastoreia os seus membros. Já falei 3:6. Em sétimo lugar, ela é uma igreja querigmática, ela proclama. Ela é uma igreja martírica, ela testemunha. E ela é uma igreja didaquê, ela ensina. Esses são os 9 elementos que você vai encontrar da igreja em Atos. Aí eu me pergunto, você tem um sistema de ensino na sua igreja? Aí, não tem nada de ensino. Fora escola sabatina, não tem nada. Não existe nenhum processo de amadurecimento de membros. Segundo lugar, como que os membros da sua igreja estão proclamando o evangelho? A proclamação do evangelho através da sua igreja? Aí você vê, me deu o processo, não tem nada. Sua igreja, como é que desenvolve o testemunho os membros aqui? Não tem? Pouco, 1, 2, 3. Como é que acontece a vida em comunidade? A coinonia da igreja? Como é que acontece a diaconia, o serviço? Como é que a igreja ministra? Como é que a igreja se coloca para ser parceira no processo de transformação da comunidade? Não tem nada. Como é que a igreja pastoreia os seus membros? Ou o pastoreio está na mão de 2, 3 pessoas? Como é que acontece o pastoreio? Eu quero saber. Então, quando você vai confrontando essas realidades, não é culto de oração, quarta-feira. Aliás, esse já morreu com a pandemia. Né? Então, não é culto de oração de quarta-feira. O que eu estou falando é se a igreja tem um ministério de oração e ajuda os membros a entender o que é ter uma vida de oração. Como é que acontece o processo de oração? Como é que a gente leva os membros a entenderem, a ter uma vida de oração? E como que acontece os ministérios de oração aqui? Então, quando você confronta esses elementos com a realidade da nossa igreja, você vai começando a perceber o quanto a gente precisa crescer. E essas igrejas, esses elementos, Mike, funcionam como se fossem os sistemas de um corpo. Assim como você tem sistema circulatório, assim como você tem sistema, você tem a parte dos ossos, do esqueleto, assim como você tem o sistema respiratório, e todos os sistemas, a igreja funciona com esses sistemas. Eu poderia até fazer um ajuste aqui para dizer que isso pode ser adequado até dentro da lógica que a gente tem falado de CRM aí. Os 3 primeiros, igreja prosética, que é a igreja de oração, igreja escriturística, igreja litúrgica, comunhão. Igreja coinônica, diaconal e igreja que pastoreia, relacionamento. Igreja que é querigmática, igreja que é martírica, igreja que é ensino, ou didaquê, igreja que vive na missão. Eu poderia fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro fazer isso dentro da lógica do tempo, sacerdócio, sacrifício. Comunhão, vida em comunidade, vida em missão e uma vida em entendimento claro da salvação. Porque a gente entende a salvação, a gente entende o poder da oração, a gente entende o poder da palavra e a gente adora. Quando a gente entende o poder da comunidade, a gente comunga, a gente serve e a gente pastoreia. Quando a gente entende o poder da missão na nossa vida, a gente proclama, a gente testemunha e a gente ensina. Eu prefiro pensar assim, tá? E isso se torna o antídoto para a gente começar a mostrar para as pessoas um outro caminho. Eu estou falando só do primeiro passo, criar a consciência do caos e enxergar a realidade. Quando você enxerga a realidade, a segunda coisa é querer mudar. Vocês querem mudar? Porque tem igreja que não quer mudar. Então, por mais que você dê para ela uma situação real, tem gente que não quer mudar. E se você quer mudar, é se colocar no processo da mudança. Colocar no processo da mudança é um processo doloroso às vezes. E é mais difícil revitalizar a igreja do que plantar a igreja, tá? Então, quando eu falo de processo de mudança, eu gosto de pensar assim, ó. Você tem 2 tipos de soluções. Você tem solução paliativa, você tem solução paliativa e você tem solução fundamental. Adivinha, quando nós temos um problema, qual é a primeira solução que a gente busca? Paliativa ou fundamental? Paliativa, na hora, porque a paliativa vai dar o resultado na hora. Só que é o seguinte, você não resolve os problemas com soluções paliativas. Elas dão paliativo, como ela mesma diz, é um paliativo. Só que se você sai do vício
Da solução paliativa para a solução fundamental, vai acontecer algumas coisas, Michael. Pelo menos duas. Primeira coisa, vai ter efeitos colaterais. Se você deixa do vício de dar sempre solução paliativa para começar a dar a solução fundamental, você está tirando as pessoas do vício de sempre querer resolver as coisas de maneira muito fácil, para começar a resolver as coisas de uma maneira muito mais profunda, para criar uma cultura. Então, a primeira coisa é dar efeitos colaterais. Por exemplo, vocês estão formando aí uma líderes, tem poucos líderes. Solução paliativa, o que é? Solução paliativa, acumular cargo e emancipar gente despreparada na liderança. Solução paliativa. Solução fundamental, o Michael criar um processo de formação de novos líderes. E só vai ser líder quem passar pelo processo de formação, que entendeu qual é a visão da igreja, que entendeu qual que é a lógica de funcionamento de ser líder aqui. Qual que é o efeito colateral? O efeito colateral é que não é qualquer um no grito que vai se tornar líder. Não é porque tem dinheiro, não é porque tem status, não é porque tem qualquer outra coisa, não é porque você é mais bonito, não é por nada disso. Você vai ser líder aqui porque você assimilou a visão, e a visão de ser um líder conforme a visão da igreja. E para isso você tem processo de formação. Diante disso, você tem uma segunda dificuldade. Além dos efeitos colaterais, você tem um período de defasagem. O que é o período de defasagem? É que da saída da solução paliativa para a solução fundamental, as coisas não se resolvem assim. Não é de uma hora para outra. Então, você tem um período ali que é o período de defasagem de formação. Quando você está formando as pessoas, você tem um período que você ainda não tem líder. Mas quando você forma e começa a criar essa cultura, você vai ter líderes que geram líderes e líderes que geram líderes, e, consequentemente, a igreja vai ser muito mais forte. Porque o termômetro de uma igreja boa é o tipo de líder que ela tem. Se ela tem líderes fortes, a igreja vai ser forte. Se ela tem líder meia boca, vai ser meia boca. O que acontece com a cultura brasileira? Fruto desse sistema, dessa sincronização que a gente tem de cultura brasileira, né, de um contexto luterano-alemão, que é trabalhador, que é intenso, de um contexto mais animista africano, de um contexto mais português ibérico. O que você tem desse contexto todo? O brasileiro se tornou um povo altamente imediatista. Certo? O brasileiro é imediatista. Entendeu? A gente vê isso na política, a gente vê isso na igreja, a gente vê isso na nossa cultura. A gente é imediatista, a gente quer solução rápida em pouco tempo. Não acontece. Se você for fazer um paralelo sociologicamente falando da Coreia do Sul com o Brasil, Coreia do Sul, que passou por devastação há menos de 50 anos, se tornou um país grande, rico, e você olha para o Brasil, ou seja, num projeto de longo prazo, mas como o brasileiro é muito imediatista, tem muita dificuldade para isso. Isso se reflete também na igreja, reflete conosco, pastores, porque os pastores não ficam sequer 4 anos. E eu pergunto, se você quer desenvolver realmente um trabalho sustentável, 4 anos é nada, gente. 4 anos é nada. Precisa de muito mais tempo, entendeu? Um pastor que fica no distrito mais de 4 anos, ele não vai se sustentar com os mesmos sermões que ele fez nos outros distritos, ele tem que inventar sermão novo. As pessoas já conhecem seus defeitos e suas qualidades, ele tem que aprender com seus defeitos e qualidades. Ele vai começar a resolver os problemas crônicos, porque quando a gente fica pouco tempo, você sabe disso, mas quando a gente fica pouco tempo no distrito, a gente não tem que se preocupar com os problemas crônicos, porque a gente sabe que o pouco tempo que a gente vai ter ali não vai dar para resolver. Então, a cultura do imediatismo mata a cultura de soluções fundamentais, que é o que vale a dizer mudar a cultura, mudar paradigma. Mudar paradigma é assim? Não. Você quer mudar, você vai dar um paliativo, mas você não vai mudar o paradigma, certo? Então, se você quiser mudar realmente para a solução fundamental, consciência do caos, confronto das realidades, focar em soluções fundamentais, esperar os efeitos colaterais e ser firme com isso, e entender de que vai ter o período de defasagem, mas a cultura vai ser transformada. Eu acredito nisso. Legal. Outra pergunta aqui. Na sua opinião, podemos ainda nos intitular como o povo da Bíblia? Aí tem mais um comentário. Me parece que somos muito ligados a programa, porém, quando precisamos nos voltar à palavra, dar estudos bíblicos, ficamos resistentes. Então, podemos ainda nos intitular como povo da Bíblia? Assim, o movimento adventista é um movimento fundamentado na palavra. E se as pessoas têm dificuldade de entender isso, é porque não conhecem a história do movimento. Porque se você conhecer a história do movimento... Nenhuma das nossas doutrinas veio de Ellen White, dos escritos de Ellen White. Ou seja, Ellen White não tem autoridade doutrinal sobre a igreja. Não é? Nem sobre assuntos que requer salvação.
Porque todas as nossas doutrinas adventistas foram tiradas da Bíblia. Nenhuma doutrina veio de Ellen White, só para você ter uma ideia, né? Ou seja, a igreja adventista, ela é uma igreja fundamentada na palavra. O que está acontecendo, ao meu ver, fruto da pós-modernidade, tá? Fruto dessa mentalidade atual, é de que o conceito de verdade absoluta ela está cada vez mais tomando conta o conceito de verdade relativa. E o que está por trás desse conceito de verdade relativa e não verdade absoluta? Isso foi cunhado pelos 3 grandes filósofos que determinam o pensamento cultural atual, que é o Nietzsche, o Marx e o Freud. O Nietzsche, já de cara, já disse que Deus morreu. Ó, se Deus morreu, a gente está estudando isso na escola sabatina, né? Se Deus morreu, então você matou o autor da Bíblia, porque Deus é o autor da Bíblia. Certo? Nós acreditamos que todos os autores da Bíblia, essa sincronia, essa uniformidade que existe na Bíblia, esse centro condutor, essa metanarrativa, é porque tinha alguém maior por trás desenvolvendo isso. A gente acredita que Deus era o autor. Mas se Nietzsche falou que Deus morreu, você tirou o autor da Bíblia. Se você tirou o autor da Bíblia, a Bíblia já não tem mais caráter de significado, porque quem dá significado ao texto é o autor. Mas se a Bíblia não tem significado, então o interpretar, o interesse do significado da Bíblia está responsável sobre quem? Sobre o leitor. Então, o leitor extrai a sua própria verdade. Bom, dessa perspectiva de que o leitor extrai a sua própria verdade, e a verdade já não é mais absoluta, porque ali não está o autor, é o leitor que diz a sua própria verdade, você tem uma relativização do texto. As pessoas não vão mais para o texto por entender que ali está uma verdade absoluta, porque a verdade é a sua própria opinião. E é isso que está circundando a lógica das gerações mais novas. Para você entender isso, lê lá Jacques Derrida, leia Nietzsche. Eu falei do Nietzsche, né? O que o Nietzsche fez como consequência para essa... E é isso que eu estou vendo aí, Michael, um monte de gente que não sabe o propósito da sua vida. Porque se Deus não existe origem. É o que a gente estudou essa semana agora na lição, certo? Ó, se não existe autor, você vai descredibilizar a origem de tudo. Então, se você não sabe o propósito da sua vida, onde que isso vai dar? Niilismo. O nada. Pessoas que estão em busca de sua identidade, senso de existência, zero. Aí vem o Marx. O Marx diz o seguinte, ó, Deus não existe. E a religião que fala de Deus é o ópio do povo, que engana o povo. E onde que Marx vai, então, trabalhar o conceito de vida? Luta de classes. Né? E tudo que a gente vê hoje no Brasil está circundando, no Brasil e no mundo, dentro dessa lógica. Aí você vem Freud. Freud vai dizer o seguinte, ó, vocês são todos patéticos. Um monte de filhinho que não tem a sua figura paterna e descobriu em Deus a figura paterna. O que o Marx fez, o Freud fez e o Nietzsche fez? Desconsiderou a pessoa de Deus, consequentemente a noção de verdade absoluta, e nos entregou a um caos sem precedentes. Um com caos de identidade, o outro com caos de comunidade, e o outro com caos de relacionamentos paternos, ou de questões emocionais, ou de questões em termos familiares. Né? Você perdeu referência de família, você perdeu referência de identidade, você perdeu referência de comunidade. O que você tem? Individualismo. Absurdo, em todos os aspectos. Essa é a nossa geração, uma geração individualizada de verdade relativa, onde a Bíblia é mais um texto para ser interpretado sob a lógica do leitor e não da lógica do autor. Não sei se eu fui muito filosófico aqui e abstraí demais, mas a verdade é que o conceito adventista é de um povo da Bíblia. O que está acontecendo é que as mudanças geracionais foram muito rápidas e talvez falta a gente criar essa conexão com os jovens, porque eles estão sendo educados nessa escola desde o início. E chegam na faculdade, principalmente quem está numa pública, recebe essa mentalidade. Né? Mentalidade de Deus é absurdo, mentalidade de Deus é idiotice. Né? O que vale na escola? O que vale na escola são esses grandes filósofos aí, Nietzsche, Marx e Freud. Então, de uma certa forma, a nossa própria falta de conhecimento das nossas origens nos leva a ter essa mornidão na atividade. Né? E tem uma coisa, Mike, disso que você está falando, né? A gente desconhece. Veja, o povo brasileiro não conhece nem a sua história de país, quanto mais a história da sua igreja. Essa é a realidade. A gente tem uma história de país que eu arrisco dizer poucas pessoas conhecem. As pessoas não têm orgulho do Brasil, Michael, porque a nossa história nos criou uma síndrome do vira-lata. Se a gente conhecesse melhor a nossa história de país, quem sabe a gente teria uma autoestima melhor. Se a gente conhecesse a história da nossa igreja melhor,
a gente também teria uma autoestima melhor a respeito, ou veríamos que nós precisamos resgatar referenciais de um povo que se fundamenta na Bíblia. Afinal, nós somos um movimento de restauração. Agora, tem uma coisa, Michael. Todos os movimentos, eles passam por um ciclo. Isso é um estudo sociológico de dois sociólogos, um chama Dawson. Ele diz que todos os movimentos passam por ciclos. Tá? Todos passam por ciclos. E então, os movimentos, eles crescem, eles passam por um platô e eles declinam. E eles dizem que numa faixa de 200 anos isso acontece. Se você for olhar, a igreja primitiva passou por isso. Nos 200 anos, ela entrou em processo de começar a negociar sua identidade, que ali começa o período dos pais da igreja, né? Você vai ver o movimento da reforma, as igrejas protestantes entraram em crise depois de 200 anos, as igrejas históricas. E nós, adventistas, estamos nos aproximando dos 200 anos. Por isso, há uma carência da gente resgatar a nossa identidade. Porque facilmente a gente pode perder nesse processo do ciclo dos movimentos. E qual é a melhor maneira de resgatar a nossa identidade? Aqui, ó. Levar o povo de volta para a Bíblia, porque foi daqui que nós saímos, né? Ou seja, a gente precisa mais de palavra. No púlpito e em casa, em qualquer lugar, a gente precisa mais de palavra. Menos historinha, menos sentimentalismo e mais palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que tem o poder. Legal. Outra pergunta aqui, ó. Como você visualiza os desafios da igreja para os próximos anos no que diz respeito a soluções fundamentais? Me refiro à igreja instituição. Que pergunta. Vocês estão de brincadeira aqui, né? Veja só, como que a instituição adventista surgiu? Isso é muito legal a gente saber, né? A organização da igreja, só lembrar, já havia, desde depois de 1844, já na década de 50, de 1850, já havia muita gente falando de que a gente precisava se organizar. Por quê? Porque o movimento começou a crescer, Michael. Quando o movimento começou a crescer, nós começamos a ter algumas dificuldades. Por exemplo, nós começamos a adquirir maquinários para imprimir cada vez mais os nossos folhetos, os nossos materiais. Esses maquinários todos estavam na mão, em nome de pessoas físicas. Tá? E algumas vezes aconteceu de pessoas se mudarem e levarem o maquinário e a igreja não tinha que fazer nada. Os líderes não tinham que fazer nada, porque estava no nome deles. A igreja começou a comprar alguns imóveis, até para começar a criar as publicações. A Review and Herald foi uma delas, e outros imóveis que a igreja comprou, e ficava tudo em nome de pessoa física. Outra questão é que, como que surgiu o pastorado adventista? Interessante. O indivíduo, para ser pastor adventista, ele tinha que ter plantado 4 igrejas antes, e só depois ele recebia a credencial. Ele tinha que ter plantado 4 igrejas, depois ele recebia a credencial. Isso quer dizer assim, Mike, era mais ou menos assim. A igreja percebia que o indivíduo começava um processo de evangelização num local, ele havia recebido a mensagem adventista, começava a evangelização no local, formava líderes ali, implantava a igreja e ele ia para outro lugar. Aquela igreja, porque nós não tínhamos organização, mandava o dinheiro para ele. E aí ele ia e plantava outra. Aí ele saía daquela lá, aquela outra igreja mandava outro dinheiro para ele, e ele ia plantando, e assim ele ia plantando várias igrejas. E era dessa forma que Tiago White e o Lofbottom começaram a emitir as primeiras credenciais para os pastores. O que eles começaram a perceber? Gente, lembre-se, naquela época não havia Facebook, nem WhatsApp. O indivíduo se perdia. E aquelas igrejas ficavam vendo avisos. Para onde que a gente manda o recurso? Foi assim que surgiu o sistema financeiro, inclusive, da igreja. Para onde que a gente manda os recursos? Ellen White, em algumas visões, ela diz o seguinte: a nossa igreja vai começar a ter dificuldades para manter os obreiros que estão em lugares distantes, porque a gente já não tem como fazer chegar o recurso para eles lá, porque as igrejas não se conectam. Foi então que Deus falou com ela: olha, vocês precisam se organizar como igrejas para que o dinheiro chegue para o avançamento da causa. Então, foi daí que surgiu o sistema financeiro da igreja, onde você cria uma associação de igrejas, essa associação de igrejas coloca o recurso naquele obreiro que está distante para que ele possa evangelizar, formar líder e plantar novas igrejas e ir para outros lugares. Assim que surgiu o sistema financeiro da igreja. A organização era temido por muitos membros da igreja, muito temido. Sabe por que era temido?
porque eles haviam sido expulsos das igrejas em 1844. E a mensagem de Apocalipse diz assim: sai dela, povo meu, sai dela do povo que não recebeu a mensagem. Então, na cabeça dos líderes, aquelas igrejas que não adotaram a mensagem, não receberam a mensagem, eram Babilônia. E havia vários líderes, como George Storrs, que foi um dos responsáveis de ter trazido para nós a doutrina da imortalidade condicional da alma. O George Storrs era um que era contra. Olha, se nós nos organizarmos como igreja, nós vamos nos tornar como aquelas que nos expulsaram, Babilônia. Então, alguns eram contra a igreja ser organizada. Mas, insistentemente, Ellen White recebeu várias visões, e numa delas ela disse o seguinte: Deus falou para mim que se a gente não se organizar, a obra estará em retrocesso. E a missão não vai chegar mais avante em outros lugares. A grande questão é, para que foi feita a organização? Para a missão? Para que foi feita a organização? A organização existe para a missão, e não o contrário, a missão para a organização. O que eu quero dizer é que e não a missão refém da organização. Não sei se ficou claro para você. O que eu quero dizer é o seguinte, que queira que gostamos ou não do que estamos vendo ou do que fazemos agora, e eu gosto daquele texto que Ellen White diz assim, que a igreja parece que vai cair, mas não cai, né? O que ela quer dizer? Que a igreja parece que vai cair, mas não cai. É que, embora a gente olhe e perceba assim, não, parece que não está certo, parece que não está do jeito como eu penso que deve estar, Deus sempre chama o seu povo de volta para a missão, porque essa é a nossa raiz. Gente, nós nascemos como um movimento missionário. O que eu percebo? Eu percebo que tem alguns contextos onde a gente pode ver uma coisa, pode ver outra, mas no fundo, se você perceber bem o discurso dos nossos líderes, tanto eu como o Maico, que participamos institucionalmente, somos obreiros da igreja assalariados ou não, todos nós dizemos: o ímpeto da igreja é missionário, o ímpeto da igreja é missionário. Eu não vejo que a instituição não tenha foco na missão. O que eu vejo, talvez, é que, diante das mudanças culturais, talvez, em alguns lugares, nós perdemos o descompasso de como tornar a missão relevante para o nosso contexto. Não sei se fui claro. Eu não percebo de que as pessoas que estão institucionalmente trabalhando na instituição, que eles não falem de missão. O Michael sabe, tudo me fala assim, não, gente, nós temos que apressar a missão, a igreja é a missão, a igreja é a missão. A grande questão é como tornar esse item missão um contexto relevante para o momento que nós estamos vivendo. Porque pode ser que muitas coisas que nós estamos fazendo mais atrasem a missão do que acelera a missão. E daí talvez esteja esse descompasso nessa sua pergunta. Como é que a gente vai ver a instituição nesse processo de missão? Só quero lembrar uma coisa. Ao longo da história da igreja, a igreja sempre foi organização. Desde a igreja primitiva, gente. Então, esse papo de que a igreja é só organismo, isso é um papo que combina muito bem com o contexto cultural do momento, onde esse lado instituição, aí são todas, não é só igreja, é política, é governo, é tudo, está em descrédito. Instituição como um todo está em descrédito. E a igreja não vai ficar imune disso. Mas se você for olhar a história do movimento sempre foi organização. Lembra que quando Jesus ascendeu ao céu, a primeira coisa que tiveram que ter foi uma comissão de igreja para escolher o 12º apóstolo. Né? Logo depois que a igreja começou a explodir, tiveram que nomear líderes, o diaconato, Atos 6. Depois tiveram que nomear os anciãos, Atos 9 a 13. Depois, em Atos 15, tiveram que fazer um concílio. Não foi nem mais uma comissão, um concílio para decidir o que queriam fazer com os gentios. A igreja sempre teve. Agora, veja, você tem liderança, você tem reunião, você tem comissão, você tem concílio, você tem ordenança, batismo e ceia, regulada por esse grupo de líderes. Isso é o que está na igreja do Novo Testamento. O que é claramente a igreja? A igreja é organização, mas ela é organismo. A igreja nunca é o polo. Não é só organismo, não é só organização. Não é só liberal, não é só legalista. A igreja é centrada no evangelho, centrada na comunidade, centrada na missão. Não sei se fui claro na minha resposta. Tem muitas nuances aí, eu não quero ser mal interpretado também aqui. Acho que ainda cabe mais duas no nosso tempo aqui. Na sua opinião, quais são as doenças que mais atrapalham o nosso crescimento como igreja? Olha, tem algumas aqui. Esses dias até estava pensando sobre se eu posso dar exatamente como eu falei para as pessoas esses dias, exatamente de patologias que eu percebo nas igrejas aqui. Deixa eu ver se eu pego da lista como eu citei aqui. Eu gosto desse assunto, é uma das questões que a gente trabalha quando fala sobre revitalização, é sobre essas patologias que existem da igreja. Deixa eu ver se eu pego aqui.
E qual é a outra pergunta na sequência, Mike, enquanto eu pego aqui? Qual seria a sua postura como pastor em uma igreja? O que você faria primeiro? Sim. Deixa eu pegar aqui. Tá. Acho que eu não vou achar aqui. Olha, eu sempre falo de que dessas doenças de igreja, né, que eu percebo assim bem claramente, uma delas que eu vejo assim bem latente é o saudosismo, sabe? Sabe o saudosismo? Uhum. A igreja boa era a igreja lá do meu tempo, certo? A igreja boa, aquele tempo era bom. Já viu isso, né? Já viu isso acontecer, né? Que a igreja boa era a igreja lá do meu tempo. E a gente está precisando agora de pessoas que sejam menos saudosistas e mais realistas a respeito da realidade do momento. A realidade do momento nos chama ao entendimento de que a gente precisa ser igreja agora. Trazer as coisas boas do passado para a gente vivenciar a igreja agora. Essa vivência da igreja agora, de certa forma, chama a gente para um compromisso com o evangelho, que é um compromisso de ser igreja, de ser radical como igreja. Deixa eu ver se eu abro aqui. Queria projetar para mostrar para vocês essas 7 coisas que normalmente eu coloco aqui. Deixa eu ver. São coisas que eu normalmente gosto de citar porque elas... Aqui, achei. Aqui. Posso compartilhar, Michael? Pode, pode. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Essa normalmente são, dentro disso que vocês falaram aí, são a cultura de manutenção das igrejas, elas orbitam em cima disso aqui, tá? Cultura de manutenção e estagnação. Primeiro é foco nos programas, tá? O programa esqueceu a Missio Dei. Então ela se tornou, deixou de ser igreja adventista para ser uma igreja eventista. Isso vocês já ouviram falar bastante, né? Mas quando a igreja tem foco nos programas, os líderes ficam como loucos, semanalmente, correndo para lá e para cá para entreter os membros. E se programas mudassem a vida das pessoas, eu acho que a gente teria as igrejas mais mudadas de todas, mas não é o caso, né? Outra coisa, como eu já falei, é nostalgia e tradicionalismo. Eu difiro de tradicionalismo com tradição. Tradição é uma coisa boa, é a história do nosso movimento, temos que manter, são os valores básicos do nosso movimento. Tradição é uma coisa boa. O que não é legal é tradicionalismo, os herdados que não tem nada a ver com o evangelho. Isso a gente tem que começar a colocar na balança e ver o quanto vale a pena manter, né? Outra coisa é a dependência de personalidade. Isso tem bastante, principalmente nas igrejas menores. Depende de uma família ou 2, 3 pessoas, né? Olha, na Bíblia, a igreja não depende de ninguém, só do Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Então, isso não impede de que nós tenhamos 2, 3 líderes que são mais fortes, que carregam as coisas, mas o chamado da igreja é ser um corpo. E a gente não pode depender de 2, 3 pessoas de personalidade. Se isso acontece na igreja, a gente deveria repensar isso aí, ter cuidado. Tá? Outra questão é mentalidade de justificação de vítima. Sabe aquela mentalidade de que nada dá certo? Tem gente que fala assim, pastor, isso aí já foi tentado, eu conheço muito. Pastor, aqui não dá. O povo aqui é difícil, pastor, é complexo, aqui não dá certo, o povo aqui é complicado. Essa mentalidade de justificação. Sempre tem justificativa para tudo e nada funciona. Entendeu? Então, quando alguém propor alguma coisa, vamos tentar, vamos fazer, vamos abandonar essa mentalidade de vítima. E, por penúltimo, é má reputação na comunidade. Eu conheço muita igreja que tem má reputação na comunidade. Eu já vi membro brigando na frente de igreja. É culto que é ensaiado, ensaio de culto 10 horas da noite, atormentando os vizinhos. É carro que fica na porta dos outros. Isso a gente vai adquirindo uma reputação na comunidade. A gente não é boa vizinhança, entendeu? E, por último, é desvio do evangelho. É quando a igreja realmente entra em apostasia, não tem mais nenhum compromisso com a palavra, e heresia começa a entrar dentro dela, e hereges se tornam o palco do movimento da igreja. E o pastor que deveria estar tendo tempo, tomando tempo para treinar, capacitar as pessoas para ir em missão, tem que ficar resolvendo problema de picuinha, de questões, não vou dizer nem doutrinais, mas de questões pequenas que desviam o foco da missão.
Todas as vezes que a gente discute mais sobre as outras coisas e menos de missão, a gente se divide. Todas as vezes que a gente discute mais sobre missão, a gente se une, porque a missão une o povo de Deus. Eu creio muito nisso. Essas são as questões que, normalmente, Mike, eu vejo. A outra pergunta? Nós abrimos também eu convidei no grupo de pastores, né? Então acho que essa pergunta, acho não, né? Ela vem de um colega. Ao você chegar numa igreja, qual seria a sua primeira atividade? Como você iniciaria o trabalho? Quem sou eu para falar disso aqui agora? Porque eu estou numa união e eu não tenho toda a dimensão no momento sobre essa pergunta. Eu estou plantando uma igreja. Talvez seja monogenesa, aí, o único da espécie aí que está na união e está plantando uma igreja. Espero que não, espero que tenha outros colegas, mas eu tenho reunião com o meu grupo base e a gente está plantando uma igreja aqui no centro de Curitiba. Então, eu estou em relacionamento com membros semanalmente, né? Eu acredito o seguinte, sabe, Marco, que quando você chega num distrito, é demonstrar amor e carinho, cara. Amar as pessoas, sabe? Então, assim, se eu tivesse que ir para o distrito hoje, e eu espero que isso aconteça em algum momento da minha história, eu acho que todos nós precisamos disso. Eu acredito que eu iria comer com todo mundo, sair para comer com todo mundo, marcar para sair para comer. E aí eu faria uma pergunta para todo mundo no meu distrito. Eu ia levar todo mundo para comer, ou a gente ia sair para comer, e eu faria uma pergunta, uma só. E a pergunta é: eu quero conhecer a sua história. Qual é a sua história? Me conte a sua história. Desde quando você nasceu até agora. E eu sei que eu ia levar aí ouvindo a história dessa pessoa entre uns 45 minutos, uma hora. E depois, se eu contasse a minha, eu tenho certeza que o meu relacionamento com essa pessoa nunca mais seria o mesmo. E eu tenho certeza de que o respeito que ele teria por mim não é porque eu sou pastor, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, mas pela minha história. E eu também aprenderia a respeitar ele, não pelo que ele faz, não pelo que ele tem, mas pela história dele. E eu acho que quando a gente se conhece pelas nossas histórias, tudo que vem pela frente é muito diferente. Comissão é diferente, culto é diferente, visitação é diferente, tudo é diferente. Então, acho que a primeira coisa que eu faria é montaria uma listinha para sair para comer com cada pessoa da minha igreja, do meu distrito, e faria essa pergunta: qual é a sua história? Legal, muito bom. Desculpa aí se eu desapontei, que eu iria fazer um planejamento, não sei o que e tal, desculpa. Já tomei alguns açaís aqui com alguns fazendo isso. É muito bom. Isso é muito bom. Temos ainda uns minutinhos. Eu vou fazer, então, acho que a última pergunta aqui, essa é minha mesmo. Dentro de tudo que você já viu até agora, como que, dentro da sua realidade aí, né? Tanto você já foi de ser pastor de igreja, já plantou algumas igrejas, tem treinado pastores para treinar a igreja. O que, na sua visão, pode ser um grande desafio para que as coisas não deem certo? E o que pode ser uma grande oportunidade para que as coisas deem certo, quando a gente fala de estabelecer uma comunidade de acordo com a vontade de Deus? Olha, para mim, a única coisa que impede a ação do Espírito Santo é o ego das pessoas. Se as pessoas deixarem que o seu ego não seja supremacia, o Espírito Santo é competente e ele vai agir, Mike. Ele vai agir. Isso quer dizer que a frase que falaram lá em Brasília é menos Brasília e mais Brasil, eu diria menos você e mais o Espírito. Menos eu e mais o Espírito. Eu acredito que o Espírito Santo está preparando essa igreja para algo extraordinário. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim, que Deus vai usar meio simples, que se verá que ele está tomando a obra em suas mãos, em suas rédeas, porque alguns irão querer tomar as obras em suas mãos, mas ele vai tomar. E ele vai usar meios simples que os seres humanos vão ficar, mas como? Como? Sabe o que é meio simples? É o Espírito Santo agindo. E eu creio que nesse momento, eu me considero um adventista raiz, sabe? Eu sou adventista roxo, eu defendo a minha igreja, amo a minha igreja,
E por isso eu falo essas coisas, porque nós somos um movimento da profecia, né? E embora tenha tantas vozes aí que não considere assim, está indo num embalo aí meio que psilotérmico aí da cultura, esquecendo o papel do remanescente, porque o papel do remanescente no Apocalipse, Michael, não é um papel de remanescente para a salvação, porque a salvação é um dom de Cristo para todos. Mas o papel do remanescente no Apocalipse é o papel para a missão. Nós somos chamados para ser remanescente para a responsabilidade missionária e não para nos julgar os únicos a serem salvos. Porque a gente sabe que a gente não vai ser os únicos a sermos salvos. Mas nós sabemos que Deus nos deu para esse tempo presente uma responsabilidade e uma mensagem que nós temos que dar ao mundo, e essa mensagem é: Jesus está voltando. Essa é a mensagem que tem que ser levantada. O que eu vejo que a gente precisa trabalhar para recalibrar alguns contextos que precisam ser recalibrados? Primeira coisa, a gente precisa os pastores assumirem as suas verdadeiras funções. Isso não é fácil. Pastor, em vez de ser babá glorificada dos irmãos, para começar a serem pastores treinadores, capacitadores, formadores de líderes e plantadores de igreja. Porque quando eles saírem um pouco de cena da realidade dos irmãos, os irmãos vão assumir suas responsabilidades. E existem diversos que estão esperando por esse momento. Outros se acomodaram a essa cultura. Mas eu acredito que os pastores, quando assumirem a sua responsabilidade como treinadores, capacitadores, formadores de líderes e plantadores de igreja, evangelistas, nós vamos ver já um recalibramento das funções de Cristo na vida da igreja. Um outro ponto, Michael, é voltar para a palavra. Nós precisamos urgentemente ensinar as pessoas a abrir a Bíblia, estudar a Bíblia. É básico, viu, Michael? É simplesmente assim: pegue a sua Bíblia. Hoje eu vou te ensinar como que você entende o contexto. Hoje eu vou te ensinar como que você faz uma aplicação para você sem estuprar o texto. Hoje eu vou pregar um texto da Bíblia para você e eu vou explicar um texto da Bíblia sem o método texto prova, onde eu pego um texto aqui que não tem nada a ver com aqui para dizer uma coisa que o texto nunca disse. Ensinar o povo a ler a Bíblia, mãe. Ensinar o povo a voltar para a Bíblia. Talvez essa seja a maior urgência hoje, recalibrar a função, as funções da igreja, pastorado, ancianato, diaconato, ministérios, ajudar os membros na palavra de Deus a entender o seu papel no corpo de Cristo, voltando para um compromisso sério com a palavra, com o texto. Eu acho que essas duas coisas têm muito a ver com esse momento agora. Excelente. Alex, muito obrigado, viu? Obrigado de coração aí por separar esse tempinho para nós. Nós junto, estamos aí crescendo como igreja, como comunidade. Deus tem nos dado grandes presentes ao longo desse tempo. Algo que você mencionou aí, eu acho que é fundamental, né? Nós hoje, como igreja, temos estamos indo para 8 anos de existência. E quando a gente olha para trás, né, a gente pode pensar, puxa, estamos há 8 anos, né? Mas 8 anos a gente está engatinhando ainda em muita coisa. E eu acho que temos muito que aprender da experiência de muitos amigos que já trilharam outros caminhos e, acima de tudo, da compreensão clara da Bíblia em relação àquilo que Deus espera de nós. Eu creio. Sem dúvida nenhuma, você nos ajudou imensamente nessa tarde, e eu quero orar agora, pedir a bênção sobre sua vida, sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Antes da oração, quero agradecer a presença de todos os amigos aqui da Morada que estiveram conosco no YouTube, né, que estão conosco agora no YouTube, também no Zoom. Dizer também que essa nossa conversa vai ficar gravada no YouTube, você pode depois compartilhar com quem não teve oportunidade de ver. E desde já convidá-los para no próximo sábado estarmos juntos também. No próximo sábado, o nosso convidado será o pastor Douglas. O pastor Douglas é pastor lá no Canadá, pastor da igreja New Perspective, também está plantando essa igreja e começando esse projeto lá, e a gente vai poder aprender junto com ele também. Mas deixa eu orar agora por você, Alex, e pedir que Deus continue guiando a sua vida e ajudando você a treinar muitos outros pastores e líderes nesse processo bíblico. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai,
pelo momento que a gente teve agora, de conversa, de bate-papo, refletindo sobre como podemos ser mais assertivos na nossa tarefa que foi nos confiada por Ti. Peço a Tua bênção sobre o Alex, que o Senhor continue ampliando a sua influência, ajudando-o a ter ainda mais discernimento do Teu Espírito, para conduzir pastores, líderes, a desenvolver o trabalho que o Senhor nos chama a fazer, registrado em Tua palavra. Cuida dele, cuida da sua esposa, das suas filhinhas, abençoe todo o desenvolver da sua jornada pastoral. E a cada um dos que estão nos assistindo agora também, fique com cada um na sua casa, protegendo e livrando de todo o mal. Nesse momento tão diferente, tão difícil, que os nossos olhos continuem fixos em Cristo Jesus e que a nossa esperança continue cada vez mais firme na tua promessa. E pedimos isso no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Valeu, meu amigo. Um grande abraço e a todos os demais amigos, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Tamo junto, Marcosão. Conta com a gente. Até mais. Um abraço. Valeu por tudo.